Eu gosto mais do que da palavra found footage, que tem essa noção de um material encontrado, eu gosto muito da noção da Nicole Brenes, da noção da teoria francesa, que é o remploi, né, que é a reutilização de imagem. Então eu acho que o found footage seria isso, um encontro nosso com determinados materiais de arquivo, onde a gente vai reagir poeticamente, vai ressignificar, vai dialogar esteticamente com esses materiais. O que me interessa muito no found footage é quando as imagens falam por si só, né? Quando a montagem, a reorganização dessas imagens revela algo que a gente não viu na primeira vez que a gente olhou essas imagens. Robert Kennedy was shot in that moment. A sniper has fired at President Kennedy. É um trabalho muito... O primeiro foi o nosso Que Aqui Estamos, né, que eu peguei lá muitas imagens jornalísticas, mesmo baseadas no século XX. É uma delícia, né? Eu quando vou pro hotel, me chamo de... não me chamo de cineasta, me chamo de pesquisador. E entrar no mundo desses arquivos é um mundo fascinante, né? É muito amplo, assim, pensar nos usos e o que seria found footage, mas eu acho que tem muito a ver, né? Porque uma coisa, pelo menos o que eu ando pensando, assim, um pouco, e ao ler também os grandes estudiosos aí do found footage, como a Nicole Brené ou o Carlos Adriano aqui no Brasil, que são, acho que, referências mesmo, assim. Mas eu fico pensando muito nessas diferenças, né? Do que seria o material de arquivo no geral, assim, que eu acho que o material de arquivo são todos aqueles materiais que você vai usar no seu projeto, no seu filme, que não foram feitos exclusivamente para esse projeto, né? Você não captou aquilo, então material de arquivo ele pode ser desde fotos, revistas, jornais, filmes antigos, filmes novos, tudo, né, que você pode usar de imagem, som, material impresso, que não foi feito para aquele projeto específico que você está usando. E quando a gente fala em found footage, eu percebo que é muito uma postura nossa, né, enquanto realizadoras, realizadores, diante desse material. É um encontro mesmo com esse material e como a gente vai dialogar com esse material a partir de então, né? Eu, quando penso nesta prática, né, de uso de imagens de filmes que já foram feitos, eu penso sempre na ideia de que tem a ver com o cinema impuro, mas não tem a ver com aquela ideia do cinema impuro do Bazin, ou nem da ideia aqui do livro da Luciana Gibe, que apresenta o cinema impuro lá, mas penso num cinema que vai usar imagens a partir de muitas câmeras. E acho que foi aí que eu comecei a olhar para essas imagens com um olhar um pouco mais atento, né? Porque eu acho que o cinema experimental, ele tira o found footage desse lugar de só mera ilustração, né? Muitas vezes a gente tem vários documentários que vão usar o found footage, vão reutilizar materiais de arquivo para ilustrar um texto que está no off ou que está nas cartelas, né? A imagem está ali como mera ilustração. E o que me interessa muito no found footage é quando as imagens falam por si só, né? Quando a montagem, a reorganização dessas imagens revela algo que a gente não viu na primeira vez que a gente olhou essas imagens. Né? Então, a gente consegue pegar materiais que parecem banais, né? Desde filmes caseiros até imagens de porno chanchada, e colocando elas em contato com outras, a partir da montagem, a gente consegue ver algo que estava ali e que talvez a gente não tivesse visto, ou criar novos sentidos que não estavam originalmente ali, né? O que mais lhe interessa na história? As sacanagens. Então, uma coisa me chamava a atenção, eu não me preocupava em entender o porquê. Eu simplesmente cortava aquilo e dava um nome enorme, né? Nome enorme, por exemplo, se era uma cena lá do Tarkovsky, um cavalo que estava lá pulando. Então eu colocava animal, cavalo, preto e branco, força, um montão de
cenas que dizem respeito a esse cavalo, mas de vários pontos de vista, né? Daí, quando eu colocava e editar, eu botava lá o nome, força, ou azul, ou, sei lá, cavalo. E aparecia, não, olha, então, acho que a gente faz isso de qualquer jeito, né? Sempre está fazendo, não tem como não fazer isso hoje em dia, né? A gente é feito desse montão de símbolos que estão girando na nossa cabeça. Até quem faz um filme, essa estrutura mais narrativa, está misturando sempre, né? Um montão enfim, de conceitos, de ideias e tal, né? Então, acho que é um exercício hoje, assim, absolutamente fundamental, né? De assumir e radicalizar isso mesmo. Eu tinha ganhado uma bolsa da Fundação MacArthur, que era para fazer um CD-ROM, tinha uma coisa de um CD-ROM, e daí eu sempre tive uma coisa histórica, de pesquisar assuntos históricos e tal. Aí o século XX estava acabando, né? Tinha um desafio aí. O fio da meada do Nós Que Estamos foi o recortes de pequenos e grandes personagens. Quer dizer, eu não estava preocupado em fazer uma história ou nada, ia pegar um pedaço, o bigode do Stalin o Stalin ou o Hitler apareciam lá com seus bigodes. Ponto. Um era mal-humorado e prepotente, o outro era, enfim, outro tipo de idiota aí, mas eu dava um pequeno coisa e misturando isso entre os grandes e os pequenos. Essa foi o lance, né, desses filmes. Desse filme específico. Quando saiu aí virou uma coisa de... Tinha também, claro, muito forte, não posso esquecer, o curso Contemporâneo 1 e 2 do Nicolau Servicenko, que eu fiz de ouvinte, sempre fiz muito isso, apesar de não ter me formado na faculdade, eu fiquei 8 anos na PUC estudando, e um dos motivos que eu não me formei foi porque eu fiz as matérias que eu queria. Então eu ia enfim, entrei em filosofia, passei para psicologia, depois psicologia era muitos anos, em período integral, aí eu ia para a história, na pós, para o cinema, fazia um montão de coisa, o que eu queria. Depois de 8, 9 anos na PUC, eu falei, daí não, eu estava indo na hora de ir embora, né? Daí fui embora e não me formei. Mas aí continuei fazendo, então fui fazer o curso do Nicolau e eu saí do curso dele com sequências assim, prontinhas. Tem muito a ver com uma democratização também, assim, de produção, porque a gente não precisa de grana nenhuma, assim, né? Tendo as condições mínimas que eu acho que todo mundo tem hoje em dia, às vezes até no celular, um editor gratuito e tal, você pode fazer seu filme com found footage. Enfim, eu acho que nesse sentido é muito bom, e eu acho que tem um outro sentido, uma outra questão muito boa, que é essa que a gente está falando das revisões históricas das imagens, assim, das histórias das imagens, né? Quem faz isso muito bem, então, indicando outro cineasta fundamental, é o Harun Farokh, né? Acho que o trabalho do Harun Farokh, mais exemplar, talvez, de found footage, que para mim seria um trabalho, vamos dizer, emblemático para pensar o found footage, é aquele trabalho sobre os trabalhadores saindo da fábrica em 100 anos, né? Ele faz duas formas de exibir o trabalho dele. Uma forma como um filme de apropriação, mostrando como o cinema trata a saída da fábrica, né? E a outra forma, que eu acho bem interessante, que é a forma de exposição em que cada um dos filmes está num aparelho, num televisor pequeno, vindo de um lugar. Então, dessa forma, ele respeita a origem do arquivo. E aí tem uma relação de respeito ao olhar do outro e, ao mesmo tempo, uma apropriação para aquilo que você quer mostrar. E ele, ao fazer trazer essa ideia de como o trabalhador saindo da fábrica ele é filmado durante o século XX, né?
ele se apropria do Griffith, do Antonioni, né, e dos próprios irmãos Lumière, na saída da fábrica, que é um filme inaugural dessa imagem, né? E vai apresentando isso em pequenos arquivos quando a gente vê. Então ele vai, ao mesmo tempo, te dar a sequência, mas também que tem a ver com uma edição, que tem a ver com uma montagem, que tem a ver com, vamos dizer, a manipulação do autor, mas também te dá a lógica do arquivo quando ele te apresenta em exposição aqueles arquivos todos separadamente. Então, acho que é um gesto muito interessante, né? Que traz aí um elemento importante, que é o elemento mesmo da apropriação. Como é que eu vou usar a imagem do outro, né, para aquilo que eu quero usar? Por outro lado, você pode sempre perguntar, por que também não? Por que eu não vou usar? Ela está lá, né? Em uma imagem do mundo, você pode pensar que ela tem uma... Por que eu posso filmar a natureza e não posso usar uma imagem que foi filmada? Por que eu teria que ter essa diferença, né? Para poder pensar o mundo? O Histórias é um filme, é meu primeiro longa-metragem, é um filme que saiu em 2017, e ele reconta a história dos anos 70, da ditadura militar no Brasil, a partir da montagem de aproximadamente 27, 28 filmes, da chamada pornochanchada. Eu sempre gosto de usar entre aspas pornochanchada, porque é um termo, né, difícil de definir, tem vários realizadores que não se identificam com o termo, mas esse tipo de filmes, né, os filmes que foram considerados pornochanchadas, foram os filmes mais vistos e mais produzidos do período. Então, são realmente a produção majoritária do período. Então, alguma coisa tem ali, né, alguma razão para que isso tenha acontecido. E eu fiquei 5 anos fazendo Histórias, né, eu comecei a fazer o Histórias em 2012, e ele foi lançado em 2017. Fiz uma pesquisa muito extensa mesmo, de tentar achar todos os filmes que poderiam ser de pornochanchada, por alguma razão, né? Ou porque tem um título de duplo significado típico da pornochanchada, ou porque foi dirigido por um diretor que fez filmes de pornochanchada, ou porque eu uso o Star System, os atores da pornochanchada, ou porque a história tem a ver com a pornochanchada, né? Levantei uma tabelinha Excel, assim, levantei ao redor de 300 filmes, consegui achar 150, e fui assistindo, realmente fichando os filmes, né? Vendo o que eles poderiam me contar sobre essa história, que eu não vivi, né? Eu nasci na abertura democrática, então eu não vivi esse período, e esses filmes me ensinaram muito sobre esse período, assim. E principalmente como o cinema retratava esse período, né? Acho que é isso também, é interessante ver como que o cinema dessa época, que é tido como despolitizado, alienante, como ele estava retratando esse momento. Então, eu fiquei 5 anos fazendo filme, durante 3 anos foi muita pesquisa e selecionar quais eram os filmes que iam entrar. Aí, no 3º ano, entra o montador e a gente começa a montar, né? Eu selecionei uns 30, 35 filmes para começar a fazer uma montagem, para daí, a partir daí, tentar achar as cópias em boa qualidade, tentar ir atrás dos direitos autorais. E aí essa parte foi muito difícil, foi mais difícil do que a montagem, na verdade, né? Porque a memória do nosso cinema, a gente sabe que não é preservada, né? A gente não considera o cinema brasileiro como algo digno de ser preservado. Então, né, vide a situação toda da Cinemateca durante anos aí. E esses filmes, principalmente, esses filmes que não são considerados clássicos, não são considerados obras de cultura, de alta cultura, né? Então, são filmes muito perdidos, muitos não estão nem depositados na Cinemateca, muitos nem o próprio produtor sabe onde está. Porque a gente tem essa questão, né? Era preservar em película, é mais difícil do que hoje você ter um HD ou um pendrive com um filme. A gente começou a procurar essas cópias e os direitos
autorais também estão muito pulverizados, né? Porque a gente também não tem uma lei de direitos autorais assim muito direta, muito objetiva. Então, tem direitos que estão com os filhos do não sei quem, tem direitos que foram adquiridos por outra pessoa que comprou a obra do cara, tem direitos que ninguém sabe com quem tá. Então, a gente foi atrás dessas duas frentes, assim. E aí ficou 2 anos fazendo isso. Teve filmes que a gente não conseguiu achar cópia boa, não existe mais, né? Assim, a não ser que agora alguém tenha descoberto, mas tem alguns filmes que não tem cópia boa. E que daí isso também foi uma escolha, né? Quando eu estava fazendo o filme, tinha alguns filmes que estavam restaurados, bonitos, numa cópia em HD, e tinham filmes que estavam horríveis. Alguém um dia gravou um VHS do Canal Brasil quando o filme passou e depois botou no YouTube. E aí eu tive que tomar essa decisão, né? Eu vou usar ou não vou usar? Eu vou usar só o que está em boa qualidade ou não? E eu decidi usar tudo. Eu falei, não, eu vou usar porque eu acho que isso é um testemunho sobre a memória mesmo, né? Essa diferença de qualidades, de texturas, de grãos, de preservação, de formatos de preservação, faz parte da história também, né? Então é um filme que ele tem essa diferença muito grande, né? De qualidade entre os trechos. E quando a gente foi fazer o tratamento de imagem, finalizar o filme, a ideia também não foi deixar todos iguais, né? A gente queria que cada um tivesse a sua característica ali muito forte. Então é isso, Histórias é um filme de longa-metragem, de reutilização de imagens completa. Tudo que está no filme é dele, né? Não tem nada extra-fílmico, nenhuma música, nada. Só realmente algumas cartelas no começo que situam um pouco o contexto. Mas, fora isso, são as pornochanchadas falando por si só. É o material falando por si só, né? Entrando em contato um com o outro e revelando coisas sobre a nossa história. Otávio, você é macho. Duvida? Daria sua própria vida pelos seus irmãos? Sim, isto é, acho. Você topa uma revolução? Bom, a Viagem Sem Fim, você comentou, né? Eu e o Renato, a gente fez no momento da pandemia, onde a gente já estava quase 1 ano isolado no meio do mato. E aquela coisa, assim, você começa no processo, assim, eu preciso criar para não enlouquecer, assim, para dar vazão, alguma... enfim, né? Uma espécie de sublimação, assim, criativa para o momento que a gente estava passando. E foi um momento que a gente estava revendo alguns filmes... enfim, e aí pensamos, né, em rever os clássicos, e aí a gente se deparou com esse filme do Humberto Mauro, né, O Descobrimento do Brasil, que é um filme, né, Humberto Mauro a gente acha, talentosíssimo, super importante para a história do Brasil, do cinema brasileiro, porém, lógico, né, tem uma questão de época, assim, da gente... como hoje em dia também todo mundo tá fazendo releituras da Semana de 22, enfim, né, a gente tem que fazer essas revisões críticas, assim, de obras e momentos históricos brasileiros, não tirando sua importância, né, o Humberto Mauro, enfim, é genial, maravilhoso, assim, as imagens que ele produz, né, O Descobrimento do Brasil é uma superprodução, mas que, pensando no contexto, ele foi feito meio ali foi um filme de encomenda, né, por Humberto Mauro, acho que de setores do café, né, então um negócio bem ultranacionalista, assim, e para filmar de forma literal lá as cartas do Pero Vaz de Caminha, né, então é um filme totalmente feito a partir da estética colonizadora portuguesa, com inúmeras problemáticas, assim, de discurso, de história, assim, é um pouco até assustador, assim, a gente vê esses filmes, né, um filme como esse nos dias de hoje, assim. São imagens belíssimas, mas o sentido ali a gente precisava discutir, reagir de alguma maneira o sentido daquele filme, assim. Então, eu e o Renato, a gente pensou nesse filme, né? Bom, o filme, a história, todo mundo conhece, né? Que é a história do Brasil, contado pelos vencedores, né? Não do ponto de vista dos vencidos, dos colonizados, né? A carta do Pero Vaz de Caminha e tal.
a coisa da evangelização dos indígenas, enfim, né, da colonização do território brasileiro, e a gente pensou nisso, né? E se, na verdade, as caravelas portuguesas não tivessem chegado no Brasil, assim, de alguma maneira, tivesse alguma interferência ali, metafísica, dentro de uma cosmologia indígena, assim, fizessem com que essas caravelas se perdessem no tempo e espaço. Então a gente ficou pensando muito nisso, assim, mas também tem uma coisa existencial, porque eu acho que mistura, a gente estava falando um pouco da gente naquele momento meio, enfim, meio nebuloso, eu acho que a gente está, né, passando do Brasil, inclusive, né, pensando dentro da história do Brasil, tem a pandemia, tem a questão do governo de direita, enfim, né, trágico nesse momento que a gente está vivendo, e tem a ver com uma questão existencial nossa ali também, porque, óbvio, né, eu como uma pessoa branca também, enfim, né, às vezes a gente fica se colocando, né, nesse lugar, assim, então tem um pouco disso, assim, as coisas meio que se misturam um pouco nesse filme. É um filme, enfim, né, tem 10 minutos, e foi um filme que a gente fez relativamente rápido, assim, acho que foram 4 dias no total, 2 meio que pensando e 2 sentando e montando. E eu, pelo menos, quando eu penso assim em found footage, principalmente quando é a montagem, né? Não uso materialógico, mas a montagem. Acho que nas duas coisas, assim. O filme se faz mexendo na imagem, para mim, assim. É muito difícil, às vezes, você fica meio que pensando um sentimento que vai, né, um conceito, mas tudo isso funciona como ponto de partida, né? Acho que assim como um filme, um documentário, uma ficção, ele meio que só acontece no momento que você está filmando, né? Por mais que tenha roteiro numa ficção, por mais que tenha, enfim, 1000 pesquisas no documentário, ele só acontece de fato quando você está filmando. E o found footage, ele só acontece de fato quando você está mexendo nas imagens. Então, acho que mesmo no âmbito digital, ou né, a gente só vai saber quando a gente está mexendo naquilo, o que é. A gente tem várias coisas, mas que é isso, assim, para mim funciona mais como um ponto de partida, um dispositivo, não sei, assim, né, um sentimento que dá início a tudo, mas o filme só se concretiza. Então, para mim, esse filme ele foi surgir depois, por mais que a gente estivesse pensando nos 2 primeiros dias, nos 2 dias que a gente sentou e pôs o filme na timeline e começamos a dialogar com esse material de alguma maneira, assim. Bom, no meu entendimento, né, do História do Cinema, ele é um projeto que começa ali no período da crise do Godard, né? O Godard, ele tem a primeira fase ali, que é um início de um metacinema muito pop, né? Onde ele vai jogando com gêneros, comédia, musical, policial, filme B, filme de suspense. Ele vai brincando ali com os gêneros americanos. E tem um momento em que ele vai dar umas palestras nos Estados Unidos, nas universidades, e as filas viram a esquina, assim, dão volta no quarteirão. Ele era, naquele momento, um popstar do novo cinema, né? Com maio de 68, o Godard entra numa crise radical ali, de que o cinema tem que contribuir para um pensamento revolucionário e tal, e ele cria aquele grupo Dziga Vertov com Jean-Pierre Gorin, e ali eles vão fazer talvez os filmes políticos mais interessantes da história do cinema, porque eles abraçam a ideia de que não há possibilidade de cinema revolucionário sem que esse cinema seja revolucionário na linguagem, né? You don't see good things where other people do in American films? Yes, quite a lot. You are the only ones who invent stories. You have a tremendous capacity of inventing stories. Mm-hmm. Just you don't care about who receive it and the way you receive, but you go on invent it. That's your. Mas tem um lá que é muito legal, que o filme todo são discursos sobre maio de 68, feitos ali nos arredores de Paris, sem que tenha nenhum close. Nunca aparece quem está falando, né? Porque essa coisa do close eles relacionam a toda uma ideologia burguesa do cinema, que favorece a noção de indivíduo como pensador autônomo, enfim, toda essa ideia burguesa de que o indivíduo, o sujeito, né? O sujeito é que constrói a história e tal. Então, e a questão também do Star System hollywoodiano, né? Que permite a identificação com o astro, né?
eles vão rompendo com todos esses estereótipos assim, fazem filmes muito radicais na linguagem, muito interessantes, mas isso aí também não resolve muito, porque muito pouca gente vai ver esses filmes, né? Na época, então, esses filmes serão vistos por plateias minúsculas. E aí eles vão chegar até o Tout va bien, que é uma tentativa assim de juntar o discurso que o Dziga Vertov construiu, o grupo, né, a dupla, com aquele estilo de cinema que o Godard fez até chegar ali em Week-end à Francesa, não sei o quê, né? E aí vão chamar Jane Fonda e Yves Montand, dois super astros, né? Com essa ideia de que o cinema precisa de astros, histórias de amor, para fazer sucesso. Eles vão ironizando, eles começam o filme, os créditos vão sendo feitos com uma assinatura de talão de cheque, né? Os créditos vão passando enquanto o cara vai assinando talões de cheque com os gastos de fazer o filme, né? Antes dele voltar a fazer cinema para valer, ele é convidado para dar uns cursos no Canadá, umas palestras em Montreal, né? E aí lá ele vai conceber esse projeto, né? O projeto do Histoire du Cinéma surge ali em 76, 77, quando ele começa a dar aula de cinema comparando filmes. Então são, acho que 8 palestras, não me lembro mais, e lá ele levanta o que seria fazer uma verdadeira história do cinema, que seria fazer uma espécie de arqueologia, encontrar quem fez o primeiro close, né? Quem fez o primeiro campo contra campo, relacionar esses achados com a época, com o momento histórico do cinema e da cultura, né, do século XX. Então ele examina, e tem grandes sacadas ali, por exemplo, né, que ele vai explorar depois no Histoire du Cinéma, por exemplo, quando ele mostra os pássaros, trechos dos pássaros do Hitchcock, né, e compara com os bombardeios na Segunda Guerra Mundial, né? Então ele vai encontrando essas relações entre os filmes documentais feitos durante a Segunda Guerra, os filmes mais difíceis, inclusive aqueles filmes dos campos de concentração, né, de Auschwitz, quando aquilo foi aberto, tal, ou aquilo que o cinema foi produzindo e construindo esse imaginário do século XX. Então, aí só que ele só vai conseguir fazer esse projeto no final no começo dos anos 90. E esse projeto será concluído quando a tecnologia de vídeo permite a ele ficar fazendo essa brincadeira, né? De juntar e de pensando. Então, o Stoll tem o número 1, ele tem vários closes dele, assim, pensando, né? Então eu tive essa impressão que é como se ele estivesse entrando na cabeça dele e capturando a experiência dele de pensar sobre esses filmes, pensar sobre a história do cinema. Godard vai, né, pegando esses filmes, juntando lá e traçando relações entre fatos históricos, fatos da cultura, acontecimentos de vários tipos ali, e o impacto do cinema como indústria. Ele fala do Irving Thalberg, do nascimento do modelo de produção, né, da Metro. Ele vai ligando um monte de coisa, é um super exercício de horizontalidade, assim, tem muita coisa lá dentro. E o repertório estúpido, né? Assim, não tem como ver tanto filme mais. Se for ver tudo que está lá, você vai passar o resto da sua vida assistindo filme. Não é um mau projeto. Eu acho que tem que ver esse Imagem e Palavra aí, que saiu no Brasil como Livro das Imagens, acho, né? E você vai vendo as relações loucas que ele traça ali, com essas imagens, Exército Islâmico, imagem de celular daqui, imagem de celular dali, tela vertical, né? Enfim, você vê um cara pensando a natureza, as formas da imagem,
né? Conteúdo e forma inseparáveis, né? Conteúdo, forma e tempo. Tem o filme do Ken Jacobs, que eu gosto muito também, que é o Tom Tom The Piper's Son, que a Nicole Brenner fala muito, mostra muito. O próprio A Queda do Comunismo Vista pelo Portal Gay, para mim é uma aula de controlar. E aí, se a gente quiser ver a diferença entre esses filmes e os filmes que são só filmes que usam as imagens como ilustrações, daí eu acho que vale muito a pena assistir o filme da Esfir Chub, A Queda da Dinastia Romanov, mas também o filme da Ana Carolina, que é uma cineasta que eu gosto muito, né? Eu gosto muito da Ana Carolina, brasileira, e ela tem um filme sobre o Getúlio Vargas, em que ela reutiliza várias imagens de arquivo. O Pereio lê como se ele fosse o Getúlio Vargas, então é super interessante, mas já é um filme mais nessa chave tradicional das imagens como ilustração. Mas ainda assim eu acho que é um filme interessante de assistir, para também a gente entender bem a diferença entre essas duas formas, né? O que é o rampular, o found footage, e o que é um filme que usa imagens como mera ilustração. A própria guerra hoje, quando a gente pensa na guerra da Ucrânia, ela é uma construção gigantesca de imagens encontradas e desencontradas, né? E acho que o mais importante agora talvez seja fazer um letramento das imagens encontradas e entender como é que essas imagens encontradas têm determinado caminho e proveniência, né? Então, este olhar contemporâneo sobre essas imagens talvez seja o mais importante de tudo, né? Um dos meus preferidos, do coração, que eu sempre gosto de ver, eu não me canso de ver, é o Berlin Horse. Eu amo ver esse filme. Eu acho que pra mim, não sei, é um filme onírico, assim, ele só tem 6 minutos, está disponível na internet, ele tem a trilha sonora do Brian Eno, assim, e, enfim, é um filme muito do meu coração, assim, amo muito ver esse filme. Aqui no Brasil, eu acho que pensar no Carlos Adriano, não tem como, assim. Então tem um filme disponível na internet que é A Voz e o Vazio, A Vez de Vassourinha, que é sobre um sambista falecido muito precocemente daqui de São Paulo, da Vassourinha, e ele trabalha muito a questão desse conceito das ruínas da memória, do Benjamin. Ele trabalha muito com essa ideia da a não reconstrução, a busca de não reconstruir o passado, mas dialogar com essas ruínas, assim, né? Então, em nenhum momento a gente tenta reconstruir a vida, a passagem do Vassourinha aqui na Terra, mas dialogar exatamente com essa ausência e com esse vazio, né? Por isso o título. Então, é um curta muito genial, assim, para quem quer começar. A Voz e o Vazio, A Vez de Vassourinha. Sim, uma grande diferença que eu tenho são os russos, né? Todos, desde os gráficos que eu usei muito no Festival do Minuto, uso direto. Recentemente usei, acho que é fantástico as artes gráficas daquela turma da década de 20. Todo mundo, gráfica, cinema, o Vertov foi uma grande referência, mais até que o Eisenstein. O Eisenstein, ele teorizava melhor sobre o que era um filme de montagem e tal, mas o Vertov não teorizava, mas levava a teoria do Eisenstein muito mais radicalidade. O Vertov não, aquela radicalidade, aquele Homem da Cama e outros filmes dele, eu tinha uma grande referência ali. Feito desse montão de símbolos que estão girando a nossa cabeça. Até quem faz um filme nessa estrutura mais narrativa está misturando sempre, né? Então de conceitos, de ideias e tal, né? Então acho que é um exercício hoje assim, absolutamente fundamental, né? Assumir, radicalizar isso mesmo.